Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas a essa live profética. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Estou aqui no meio do dia, do trabalho. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas, eu preciso compartilhar algo com vocês. Tem mulheres aí que vão receber respostas, tem mulheres que vão receber direcionamentos, tem mulheres que vão ser impulsionadas a tomar decisões e eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a tua vida. Amém? Vai ser uma live mais rápida porque eu estou no meio do trabalho e eu preciso compartilhar isso com você. Muito bem, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Boa tarde, Ana, boa tarde, Márcia, boa tarde, Lu, Rosinha, Mulher Virtuosa, Dança Profética. Boa tarde, Evilene, Boutique File. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, vocês estão entrando. Deixa eu ver quem mais está entrando aqui. Fernandinha. Boa tarde, Lu. Boa tarde, pastora Rejane, querida, preciosa. Bom, vamos lá. Recupere, retome alguns territórios que você perdeu. Retome alguns territórios que você perdeu. Repita comigo, eu vou retomar alguns territórios que eu perdi. Deus me prometeu, Deus disse que era meu, e eu simplesmente, por causa de vozes, por causa do que eu vi ou do que eu ouvi, ou por causa de lembranças do que eu vi ou do que eu ouvi, eu não estou levando adiante aquilo que o Senhor tinha dito que era meu. Então, eu tenho certeza que o Senhor hoje vai fazer grandes coisas na tua vida, a partir dessa live. Amém? Glória a Deus. Deixa eu prender esse cabelo aqui que eu tô me sentindo amarrada. Bom, vamos lá. Tenho certeza que todas vocês aqui têm promessas da parte do Senhor. Acertei? Tenho certeza que existem posicionamentos que o Senhor quer que você tome e que o Senhor quer que você pare de se contaminar com o que outros veem, com a visão de outras pessoas e com o que outros ouvem, com a perspectiva de outras pessoas que não tem nada a ver com você. Tenho certeza que essas pessoas, elas têm a perspectiva delas, a partir da vivência delas, como elas se veem, elas veem o mundo. Nós não vemos nem o mundo, nem as pessoas como as pessoas são e como o mundo é. Nós vemos as pessoas e as coisas como nós somos. Normalmente é como nós somos. Como nós somos. Então, se você é uma pessoa que se vê pequena, você vai ver tudo pequeno. A sua vida da perspectiva do céu, você obviamente vai ver todas as coisas a partir de cima para baixo, nunca de baixo para cima. E eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor me entregou até sobre posicionamento. Em relação a posicionamentos, você vai precisar entender que, de acordo com as promessas que Deus te entregou, existem comandos dados pela voz profética e comandos estes que serão contaminados com quem não recebeu a voz profética diretamente, mas ouviu falar da voz profética que foi liberada. Não sei se você entende sobre isso. Mas a palavra do Senhor aqui em Números 13 conta para nós que Moisés separou 12 homens para espiar a terra. Terra a qual o Senhor tinha dito o que para Abraão, Isaque e Jacó e para o povo de Israel? Me conta. Eu vou dar para vocês uma terra que manda leite e mel, é uma terra muito boa, é uma terra em que vocês vão habitar, vocês vão reinar, vocês vão governar sobre elas, é terra que tem inimigo, é terra que tem Eteu, Jebuseu, Cananeu, Ferezeu, Amorreu, mas eu vou dar todos os inimigos nas suas mãos. Essa foi ou não a palavra do Eterno? O Eterno mente? O Senhor dos senhores e Rei dos reis, ele volta atrás no que ele prometeu?
O Senhor dos senhores e Rei dos reis é homem para mentir e filho do homem para se arrepender de alguma coisa que ele determinou na sua presciência, na sua eternidade, na sua soberania? Deus escreve algo, depois ele vai e apaga algo e diz, não foi bem assim porque vocês não acreditaram no que eu falei? Muito bem. Então, Números 13 vai dizer assim, o Senhor disse a Moisés, não foi Moisés que disse assim, quer saber do negócio? Deixa eu ver se isso que Deus falou é isso mesmo e deixa eu preparar o povo para aquilo que virá. Não, o Senhor disse a Moisés, envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Quem vai dar? Eu vou dar? Pastora Dani vai dar? Teu marido vai te dar? Teus pastores vão te dar? Teu chefe vai te dar? Tua amiga vai te dar? É a tua mãe e teu pai que vão te dar? Não. O Senhor disse, eu vou dar para os filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo e de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Então Deus não mandou homens comuns para espiar a terra. Deus mandou um de cada tribo que fossem chefes. Chefes sobre eles. Chefes sobre eles. Repita comigo, chefes sobre eles. Deus não mandou pessoas de somenos. Deus mandou influências. Deus mandou líderes. Então Moisés foi obediente e enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles que eram chefes dos filhos de Israel. Agora estou no versículo 4 de Números 13. Aí ele vai falar, são estes, esse, aquele. E versículo 17, Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra, como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou se é fraco, se são poucos ou se são muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habitam, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam os frutos da terra. Ou seja, Moisés estava dizendo assim, olha só, Deus já nos deu essa terra. E Deus me disse para enviar vocês para um lugar que Ele já nos deu. Deixa eu dizer para você qual o olhar que você precisa ter. Eu só quero saber, porque aquilo que Deus promete, Ele estabelece e Ele garante. Mas você não pode ser uma mulher tola e pensar assim, bom, Deus disse que ia me dar a salvação da minha casa. Deus disse que ia prosperar a minha empresa. Deus disse que ia me usar nesse tempo para pregar o evangelho de uma forma diferente. Deus disse que ia fazer algumas coisas que eu não pedi, mas Ele disse que ia fazer. Ele disse que ia me dar. Por isso eu comecei essa live dizendo, eu tenho certeza que você é uma mulher que tem promessas. Se você está aqui, você tem uma palavra da parte de Deus. E essa tarde eu quero compartilhar com você um ensino muito poderoso. Porque você tem que prestar atenção na forma como você vê aquilo que Deus já te deu e as pessoas que andam com você naquilo que Deus já te deu. Senão você perde o território. Senão você perde aquilo que Deus já te entregou. Moisés falou assim, vejam, olhem para a terra. Vejam como é o povo, vê se o povo é forte ou se é fraco. Só constatem como eles são para a gente poder atacar, para a gente poder criar estratégia, para a gente poder colocar em ação aquilo que Deus disse que já seria nosso. Só isso. Moisés em nenhum momento disse assim, vai lá e vejam se a gente consegue dar conta do que tem naquela terra. Foi isso que Moisés falou? Quando Deus te dá uma palavra, quando Deus te dá uma promessa, e Ele dá um comando, manda os espias, vai espiar a terra. É para você observar o modus operandi, para você saber se posicionar e se colocar. Não é para você saber se você vai dar conta, porque o Deus que te dá é o Deus que te dá a conta paga. Não é para você pagar. A única coisa que você tem que fazer é sentar na mesa e desfrutar do que Ele já te deu. Vai fazer força, vai ter guerra, vai ter desgaste, vai ter noite sem dormir, vai ter jejum para fazer, vai ter joelho dobrado para orar, vai ter noite com a cara enfiada na Bíblia para buscar uma resposta, vai. Mas é só uma constatação. Espia a terra. Sabe o que acontece?
Vem um relatório. Por isso é que você precisa entender que territórios que Deus já te entregou por promessa, você precisa ter a visão que Deus tem acerca daquilo. Porque a visão que Deus tem qual era? Eu vou te dar a terra que eu já te dei. Envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Eu vou dar. Eu vou dar. Deus já tinha dito, vai espiar porque eu vou dar. O Senhor já te disse, vai fazer o curso porque eu vou dar. Vai empreender porque eu vou dar. Vai fazer o seminário porque eu vou dar. Vai lá saber qual é o preço das coisas para montar essa empresa porque eu vou dar. Tem gigante, tem terra para trabalhar, mas eu vou dar. Eu tô falando para você olhar, para você se preparar e saber como se posicionar naquilo que eu já te dei. Porque Deus age com parceria. O Senhor nosso Deus, o Deus eterno, Ele age com parceria. O Senhor nosso Deus, Ele não age mimando seus filhos e filhas. Ele age com parceria. Ele decidiu isso no Salmo 115, ele vai falar, os céus são os céus do Senhor, mas a terra eu dei aos filhos dos homens. A terra eu dei aos filhos dos homens. E o que acontece? Eles foram e eles voltaram. E quando eles voltaram, versículo 25, acompanha comigo o relatório dos espias. Foram quantos espias que foram? Que o Senhor mandou enviar, um de cada tribo. E quantas são as tribos? Me conta. 12. Desses 12, só prestaram 2. De relatório bom, alinhado com o que o céu já tinha estabelecido. Então, entenda uma coisa. De 100%, 80% vai ser contrário. Não espere apoio total. Espere pouco apoio. Perdão. Espere pouco apoio. Espere o mínimo. Sabe por quê? Porque você não precisa da aprovação da maioria, porque você já tem a palavra que Deus já liberou para você que ia dar. Então você não precisa de suporte humano para te confirmar alguma coisa que Deus já te disse que vai fazer. Você só precisa detectar, ter discernimento das pessoas e das vozes que estão alinhados com o que Deus te disse que ia ser teu. E normalmente, a porcentagem é muito pequena, porque gente espiritual está escasso. Gente espiritual está escasso. Josué e Caleb é escasso. Se você encontra muito apoio no meio de alguma coisa, pode crer, aquilo não vem de Deus. Porque tudo que vem de Deus tem uma resistência da maioria, do consenso geral. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Entenda o que eu vou te falar agora. Presta muita atenção. Depois desses 40 dias, 25, voltaram a espiar a terra e vieram a Moisés, a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, ou seja, tem arquibancada. Tem arquibancada, tem uma prova diante das pessoas, tem uma arquibancada. Uma arquibancada. Para ver o que você vai fazer diante do relatório que vai ser exposto. Muito difícil fazer essa faculdade. Muito difícil fazer essa faculdade. Ah, não dá não. Não, muito difícil montar essa empresa. Esse ministério de mulheres, com essas mulheres frouxas do jeito que são do teu lado, não dá. Eu recebo o que eu mais recebo no meu direct é isso aqui. Pastora, o que eu faço com as mulheres que a gente chama para trabalhar e elas não estão, elas não vão, elas não fazem, elas isso, elas aquilo. Eu falo assim, saiba discernir as que estão do teu lado e vai com elas, porque Gideão só precisou de 300. Você não precisa de uma maioria. Você precisa de gente forte ao teu lado que representa, é muito mais forte do que 100, do que 1000 pessoas. 10 faz uma arruaça no inferno quando você tem as pessoas certas do teu lado. Cerque-se das pessoas que têm a visão daquilo que Deus te entregou. Amém ou não? Então vamos embora. Versículo 25, 26. Vieram Moisés e Arão, toda a congregação, filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, fizeram um relatório do que tinham visto. Eles fizeram o quê? Me conta. Eles fizeram o quê? Um relatório. Eles fizeram um relatório do que tinham o quê? Visto.
Não do que Deus viu e falou para eles que ia ser, mas do que eles tinham visto da natureza deles. Ou seja, você não vê as pessoas como elas são, nem a situação como elas são. Você vê as coisas e as pessoas como você é. Se você é muito desconfiada de tudo e de todos, meu amor, você se vê uma pessoa indigna de obter pessoas ao teu lado. Então vamos lá. 27, qual foi o relatório que eles deram? Olha só. O relato do que tinham visto a eles e toda a congregação e mostrar os frutos da terra. Olha, eles tinham visto o problema, mas eles trouxeram o fruto da terra, e o fruto era enorme, o fruto era maravilhoso, o fruto era muito doce, o fruto era tipo assim, a provisão de Deus na terra. Certo ou não? Você lembra dessa passagem? Versículo 27. E relataram a Moisés e disseram, vamos lá. Fomos à terra, a qual você nos enviou. Só que, preste atenção aqui na exegese do texto. Quem enviou foi quem? Você leu comigo no versículo 2. Não foi Moisés quem enviou, foi Deus quem enviou através da boca de Moisés. Então tem muita coisa que as pessoas estão fazendo e dizendo, olhando por elas mesmas e dizendo que aquilo que o homem de Deus ou a mulher de Deus disse e que Deus ordenou, e elas estão dizendo que deu errado, não dá para ser, porque elas estão olhando o terreno sobre os seus próprios olhos, sobre a sua própria perspectiva, e está dizendo, foi você que nos enviou. Foi você, pastora Dani, que me enviou para esse buraco. Só que aí eu vou dizer para você, não fui eu não, meu amor, foi Deus. Deus disse envia, e eu só obedeci, eu só sou a garota de recados. Eu já falei para vocês isso 1 milhão de vezes. Eu sou somente a menina de recados. Aleluia. 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 Você precisa ser uma mulher definida, decidida, que pensa não por si mesma, mas pensa com a mente de Cristo. Você precisa ser uma mulher decidida e definida sobre a palavra que Deus deu para você. Você tá entendendo? Vamos lá, vamos seguir. Vamos à terra que você... De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Você tá certo, Moisés. Você tá certo. Estes são os frutos dela. Olha aqui, mana leite e mel. Mas o povo, mais. Diga comigo, mais. Quando tem mais, é porque tem dúvida. Mas, olha, você tá certo. Mas, deixa eu abrir uma concessão aqui naquilo que tá parecendo. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. E as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, ou seja, os filhos dos gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas e os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Ou seja, eles tiveram um olhar focado nos inimigos e no quanto aquela terra estava sitiada pelos inimigos. Eles estavam com a visão de que o povo era poderoso, mas o Deus que enviou e disse que ia dar a terra que aquele povo habitava não era tão poderoso assim. É o mesmo Deus que tirou esse povo da terra do Egito. É o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. É o mesmo Deus que fez chover codornize. É o mesmo Deus que desceu maná. É o mesmo Deus que fendeu a rocha para sair água. É o mesmo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E este Deus todo-poderoso não seria capaz? Você olha para trás e você vê assim, Deus fez lá, Deus proveu lá. E agora você está diante de uma situação e você está dizendo assim, poxa vida, Deus fez lá, mas será que ele vai fazer de novo? Deus fez lá, ele é o mesmo, mas ele é o mesmo para as pessoas, não para mim. Ele é o mesmo para minha irmã, ele é o mesmo para a pastora Dani, mas para mim não. De repente Deus já se cansou, já se esqueceu. Ou Deus, ele me deu uma palavra e eu não soube lidar muito bem na caminhada, e aí ele desistiu daquilo que ele tinha me prometido. Deus não é como nós. Nós desistimos das coisas, das pessoas, das bênçãos, das promessas. Deus dá a sua palavra e ele vela para a cumprir. Esse é o nosso Deus. E se você é filha dele como eu sou, nós somos irmãs, nós precisamos ter o DNA posicionado que ele tem. Um Deus que não volta atrás. Um Deus que segue. Apesar das circunstâncias. O que acontece?
Então Caleb, repita comigo. Então Caleb, repita, Caleb. Eu preciso de um Caleb. Fala assim, eu preciso de um Caleb na minha vida. Eu preciso de um Caleb na minha vida. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés. Caleb é dos meus. Eu imagino Caleb dizendo assim, cala a boca todo mundo. Que história é essa? Você imagina Caleb fazendo diferente disso? Você imagina Caleb fazendo assim, gente, por favor, me ouve aqui só um instantinho. Gente, você imagina Caleb fazendo isso? Eu imagino Caleb pegando uma perna de 3, dando assim, falando assim, ei, que história é essa aí? Peraí. Olha o que Caleb fala. Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Vamos subir agora. Moisés fica assim, ó. Peraí, vamos ouvir o que Caleb vai dizer. Fala assim, eu preciso de um Caleb. Eu preciso de um Caleb na minha vida. Você tem que entender que os Calebs da nossa vida, eles vão nos impulsionar a tomar posse daquilo que Deus já disse que é nosso. Então você vai precisar aprender nesse tempo a escolher muito bem as suas conexões. É um tempo de posicionamento, eu tenho falado isso aqui no mês, é um tempo de avivamento pessoal e um tempo de posicionamento. Conexões contaminadas com incredulidade, com orfandade, com medo, com insegurança, vão contaminar o que Deus tem para você. Vão te fazer retroceder. Vão te fazer olhar para a dificuldade. A terra é fortificada, tem inimigo, eles estão sitiando. E o Deus que prometeu? Fica onde? Você tem que saber com quem andar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque você vai ver no decorrer da palavra, onde é que está Josué nisso? Se Josué era o ajudante de Moisés, que tinha recebido a palavra também e tinha ido junto. Cadê Josué? Me conta. Josué está na dele ali. Quem se levanta, bate na mesa, fala, cala a boca todo mundo. Cala a boca todo mundo que Deus vai falar. Deus, eu vou repetir as palavras do nosso Deus. Ele disse que vai nos dar a terra. Nós somos plenamente capazes de fazer isso e conquistar a terra. Porque o nosso Deus está com a gente. Porém, versículo 31. Guarda aí que Josué está na dele. 31. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram, nós não podemos atacar aquele povo porque é mais forte que nós. É mais forte que quem? Me conta. É mais forte que quem? Fala pra mim. Eu quero escutar você falar. Mais forte que nós. Não é mais forte que Deus. Mais forte que nós. Não é mais forte do que aquele que garantiu a promessa. Não podemos atacar porque ele é mais forte que nós. 32. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado. Primeiro tinha falado bem. Aí agora, como eles estão com medo, como eles estão olhando a circunstância a partir deles mesmos, ele começa a falar mal da terra. Você já viu gente assim? Que começa com um discurso e no meio do caminho vai refazendo. Para ir para o caminho, a dissimulação, a manipulação é tanta. O medo, a insegurança, a necessidade é tanta que a pessoa começa falando uma coisa, aí no meio do caminho, como o negócio não vai indo do jeito que ela imaginava que seria, não teve o apoio que pensou que ia ter, aí ela vai mudando. Não, a terra não é boa. Primeiro a terra era boa, só tinha gigante, era fortificada. Agora, a terra já não é boa. E a terra pela qual passamos para espiar devora os seus moradores. Uma terra maldita, amaldiçoada. Como Deus vai nos dar uma terra dessa? Não vamos poder fazer isso. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também, olha o segredo, anota isso. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque são descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também nós éramos aos olhos deles. Ou seja, primeiro eu sou gafanhoto aos meus olhos, e depois eu acho que o outro está me vendo como eu me vejo.
Então, olha só, se você tá vendo as pessoas, eles estão falando mal de mim, fulano é isso, fulano é aquilo, isso aqui não tá legal, deixa eu te falar uma coisa, é você que tá se vendo mal, você que tá se vendo pequena, você que tá se vendo sem possibilidade, aí você acha que todo mundo tá te vendo assim. O teu problema é com você mesmo e com a tua visão que você tem a respeito das coisas que Deus disse que ia te dar. Se você não tem fé suficiente, em nome de Jesus de Nazaré, para de andar com quem tem menos fé. Você tem que andar com gente que tem mais fé que você. Pessoas que não têm fé suficiente para avançar numa palavra que Deus deu para elas e conquistar aquilo que Deus já disse que era delas, não merecem andar contigo, porque elas vão melar o teu doce. Elas vão desandar a tua farofa. Vão desandar o teu bolo. Pode ficar tranquila com isso. Desfaça conexões. Pastora, mas aí, meu Deus, para de escutar historinha. Para de escutar, para de ficar se... Presta atenção aqui no que eu vou te dizer. Isso é muito sério. Para de ficar tirando conclusão acerca das pessoas a partir do que alguém te disse. Nem tudo que reluz é ouro, hein? Cuidado. Nem tudo que é dom é santo. O diabo se transfigura em anjo de luz. Você acha mesmo que o ser humano ele vai poder se colocar num lugar de honra, de vitória, de glória, somente pela unção de Deus? A palavra do Senhor diz que o anticristo vai fazer sinais e maravilhas. Então, milagre e suposto poder não é sinal da bênção de Deus. Canta muito, prega muito, ora muito. Nossa, que maravilha, como é linda, como é lindo. Que papo, que maravilha. Nossa, como ajuda. Ei, olha só. Olha pro caráter. É mentiroso. Olha as situações como vê a si mesmo, você só vai saber se você andar junto. Só que cuidado. Às vezes, quando a gente anda muito com gente que é incrédulo, com gente que se vê pequeno, se vê como gafanhoto, a tendência nossa não é a gente puxar a pessoa pra cima. O ambiente sempre vence. Se você ficar andando com gente que se vê como gafanhoto, aguarde. A próxima, se olhar no espelho e ver ali o gafanhoto, vai ser você. Só que tem o seguinte, deixa eu falar uma coisa pra você. Caleb diz, vamos, nós podemos. Não é assim no versículo 30? No 31? Mas os 10 sem identidade dizem, não vamos, não podemos. A terra devora, o povo é maior que nós. Só que quem se vê aos seus próprios olhos como pequeno, vai olhar todas as situações ao seu redor como impossibilidade. Mas se você parar de olhar para você e eu começar a olhar para quem fez a promessa, está acima de você, está em cima de demônios, principados, potestades, anaquins e todo mundo, a corja toda. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Ele é o Senhor. Ele põe termo à guerra. Medita no Salmo 46, eu amo este salmo. É Ele que põe termo à guerra. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Eu estava meditando sobre Débora hoje pela manhã e é incrível como o povo de Canaã, Jabinho, rei dos cananeus, ele tinha 900 carros de ferro e o Senhor faz atolar 900 carros de ferro na lama e bota um povo com poder bélico incrível para correr de medo de homens a pé, de fazendeiros, porque o povo de Israel era um fazendeiro. Era uma agricultora, a gente ali com ancinho, com enxada, você tá entendendo? Não tinha poder bélico como os cananeus. E aí Deus dá a vitória para um povo a partir da mão de uma mulher, da voz de comando, da palavra profética de Débora e da coragem e da destreza e da estratégia de Israel posicionada no seu lugar. Onde é que está Josué nisso tudo? Oh, meu Deus do céu. Cadê Josué nisso tudo? Onde está Josué nisso tudo? Presta atenção. Você vai ver que depois o povo vai se rebelar e você vai ver que Caleb, ele se ergue, né?
Só que Josué, você percebe que Josué, ele era o ajudante de Moisés. Moisés, meu servo, você vê lá em Josué. Moisés, meu servo, é morto. Josué, passa esse Jordão. Josué foi escolhido para suceder Moisés, não foi Caleb. Então, muitas vezes, você que tem a palavra, você que tem o cajado na mão, mas você vai precisar de um Caleb do teu lado para te animar, para ter uma visão das coisas, para empolgar, para aleluiar, para enfoguetar a tua fé. Ninguém consegue nada sozinho. E tem momentos da nossa vida que a gente fraqueja mesmo. Então, você precisa se cercar de pessoas certas. Não são muitas, são poucas. Todo mundo que quer a aclamação do povo, guarde isso, todo mundo que quer aclamação do povo é egocêntrico. Você não precisa da aclamação do povo. Você não precisa que o povo diga, ó, Hosana nas alturas. Ó, eu te afirmo, tô contigo, porque um dia o povo diz, ó, bendito que vem o nome do Senhor para daqui a pouquinho te crucificar. Entenda, se você é movido pelo elogio, a crítica vai te abater. Se você é movido pelo elogio, a crítica vai te abater. Anota essa, que essa é forte. Onde é que estava Josué? Presta atenção. Josué aprendeu com Moisés, aprendeu com a fé de Moisés. Ele observou Moisés e ele estava ali aprendendo a fé de Moisés. Só que Josué também aprendeu com a fé de Caleb. No primeiro momento ali, diante dos 10 espias, somente Caleb se ergue, você percebe isso? Mas, depois, Josué, ele se posiciona junto a Caleb logo no capítulo 14. Você vai ver. E Josué, que aprendeu com Moisés, também estava comprometido com a palavra que Moisés tinha dado. E ele diz, eu estou do teu lado, Moisés. Eu e Caleb estamos do teu lado. Eia, subamos e possuamos a terra. Quem se vê como gafanhoto é a maioria e vai querer fazer com que você se veja também. Para de andar com gente sem visão. Você tem que andar com gente com um nível de espiritualidade, com um nível de revelação da palavra de Deus maior do que você. Para, em nome de Jesus, de ficar colhendo migalha. Você tem que andar com gente, não é por interesse, não é por network. No reino de Deus, não vem com essa balela de network. Network é network, a gente sabe que existe, é muito bom, tem que ter. Mas no reino de Deus, meu amor, vou te dizer uma coisa. Eu não caminho por network no reino de Deus, eu caminho por aliança. Porque o network, ele se desfaz com uma facilidade. O network, quando não tem mais vantagem, não tem mais network. Você já percebeu? A pessoa não ama você, ela ama a tua posição. É ou não? Josué e Caleb não. Josué e Caleb amavam o Senhor e amavam Moisés. Agora olha aqui. Josué, ele precisou observar a fé de Caleb para em seguida imitar a fé de Caleb. E Josué vai, ó, vambora. Nós precisamos entender. Você vai ver que no capítulo 14 ele vai se levantar. Ó, do 5 ao 9, você vai ver aqui, ó. Vamos lá. É na palavra, minha amada, é na palavra. Então Moisés e Arão caíram sobre o rosto em terra diante da congregação, diante dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Nós continuamos posicionados. A terra é boa, Deus nos deu. A terra é boa, a terra não é ruim, não. Os 10 espias, eles estão falando que a terra é ruim porque eles estão sem coragem, são covardes, são incrédulos. Já se esqueceram o Deus que eles servem. Presta atenção. Versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. O que Josué está dizendo? Meu povo, eles são diante de nós como um pão que o Altíssimo faz assim, ó, desfarela e vira pó, vira comida de passarinho.
Eu tô aqui nessa tarde porque eu quero abençoar a tua vida com essa palavra. Essa palavra me abençoou muito hoje de manhã. E eu quero abençoar a tua vida com essa palavra. Você precisa recuperar o território que você perdeu dentro de você, porque você começou a dar ouvido aos 10 espias e esqueceu a palavra que Deus te entregou. Porque você decidiu caminhar com gente incrédula, porque gente incrédula é gente rebelde. Tá aqui a palavra do Senhor. Você só precisa estudar. Eu não vou deixar você sem o conhecimento que você precisa ter. Não vou deixar. Eu vou compartilhar com você exatamente o que o Senhor está ministrando no meu coração. O Senhor falou assim para mim: filha, aquilo que eu já te entreguei, não seja omissa. Avança, conquista, é teu, é guerra, é. E guarde uma coisa, tem uma revelação da parte de Deus para te entregar agora. Durma e acorde de armadura, da armadura de Deus. Eu tenho dormido e acordado de armadura todo dia. Mas eu vou te dizer, o inimigo ele vai procurar brecha na tua armadura para te ferir, para você de armadura e tudo sentar e parar. Quando você senta e para, você começa a dar ouvido às vozes dos 10 espias. Porque você tem tempo para parar de crer. E aí o teu coração começa a se rebelar. Porque todo coração incrédulo se rebela contra Deus. Por quê? Se Deus falou que vai dar, Deus já deu. Se Deus falou, pode avançar, pode conquistar. Se Deus falou, pode avançar, pode conquistar, é porque Ele já te deu. Deus não brinca de ser Deus. Deus não brinca com a aliança, Ele não brinca com a paternidade dele com você. Ele não é o teu pai da terra que disse, não, eu vou te ver, eu vou dar o presente. Nunca deu, nunca voltou. Falou que ia voltar, não voltou. Falou que ia levar, não levou. Falou que ia fazer, não fez. Deus não é teu pai da terra. Deus é teu pai do céu. Você está entendendo? Diz amém. Aleluia. Eu encerro essa live aqui te dizendo uma coisa. Você precisa retomar o território que você perdeu dentro de você. Dentro de você. Sabe por quê? Porque aqueles 10 espias, eles certamente não acreditaram que iam possuir a terra. Porque viram as situações de acordo com como eles se viam, com as suas limitações, com as suas dores, com seus traumas. Eles não viram a situação como Deus tinha dito e com a visão do céu. Só que Josué e Caleb viram. Moisés estava bem servido com Josué e Caleb. Tanto é que Josué e Caleb entraram na terra e conduziram um povo que creu. Agora eu vou te dizer, quem é o teu Caleb? Todas nós precisamos de um Caleb. Eu preciso de Calebes, você precisa de Calebes. O Caleb, sabe o que ele faz? Ele te ensina a avançar na palavra que você já recebeu. Ele te anima. Ele diz assim, pera, pra que isso? Cala a boca todo mundo que quem tem a palavra é ela. Cala a boca todo mundo que quem tem a palavra é ela. Ele estava ali defendendo Moisés, porque o povo estava contra Moisés. Os 10 espias estavam trazendo um relatório que estava desmoralizando a autoridade de Moisés. E sabe o que Caleb faz? Cala a boca todo mundo. Porque quem vê Deus face a face é ele. Quem entra lá na tenda do encontro e Deus fala, e Deus revela, e Deus dá direção, é ele. E ele trouxe para nós, ele nos deu um comando. Vai lá, espia a terra, veja como é. Tão somente para traçar um plano de posse. Não para retroceder. Que história é essa? Então você tem que saber com quem você vai caminhar. Quem vai te ajudar a tomar posicionamentos de fé. Quem vai te ajudar a possuir a terra. Você perdeu a autoconfiança. Ah, pastora, mas eu tenho que confiar em Deus, não é em mim. Se você não confiar em você, muito menos em Deus tu vai confiar. Mas não vai confiar mesmo. Porque ele colocou dons, colocou talentos e te deu uma palavra. Ele colocou tudo dentro de você. E ele falou, filha, tu tem essa voz exatamente do jeito que eu queria. Aí você fica renegando a tua voz. Você tem esse cabelo, essa aparência, esse teu jeito, esse temperamento, essa tua personalidade. Porque
eu vou ser glorificado, a minha glória vai ser manifesta através desse tipo de pessoa que você é. E você fica tentando copiar alguém que você não é. Minhas amadas, eu entrei num ciclo absurdo há uns 7 anos atrás. Porque eu comecei a achar que eu devia ser fofa. E o Senhor falou assim pra mim: tu é guerreira. Tu é mulher de guerra. Tu é mulher de posicionamento. Tu é mulher que arrasta. Tu é mulher que influencia. Tu não é mulher fofa de ficar de mimimi, de falando manso. Tu só tem essa cara de patricinha. Eu falei: Deus, por favor, me ajuda, porque eu não tenho freio. Se eu ficar me animando assim, vai ser difícil. Minhas amadas, não tem jeito. Você precisa de um Caleb para te puxar. Você precisa de um Caleb para te levar para a terra que Deus já disse que te deu. Só que tem um problema. Você está escolhendo caminhar com os 10 espias, que se vê como gafanhoto. E está andando sozinha. E não vai entrar na terra. Esta era a palavra que eu tinha para compartilhar com vocês. E eu profetizo que nesta hora, em nome de Jesus de Nazaré, você vai se cercar de Calebes que Deus tem para tua vida. Amém? Deus colocou uma palavra no teu coração. Deus te deu comandos. Amém? E Deus tem Josués e Calebes para você. Mas nessa tarde eu vou focar em Caleb. Porque Caleb é aquele que reconhece a autoridade que está sobre a sua vida. Não fica falando mal de você nas costas. Não fica dizendo, Moisés já foi melhor. Não, peraí, Moisés, olha, Moisés era muito melhor, mas Moisés agora tá me dando um castigo. Moisés agora não tá legal, ele tá meio coroa, tá meio velho, tá meio senil. Ele defende a unção de Moisés. E fala, calem a boca. Porque Deus deu uma palavra. E quando Deus fala por Moisés, é Deus que está falando. E Caleb reconhecia isso. Então, meus amores, eu vou deixar essa palavra para você aqui. E vou dizer, essa é a palavra que eu queria compartilhar com você para te abençoar. Agora eu tenho um recado para você que não tem a ver com essa palavra, mas acaba tendo, né? Porque eu quero te convidar. Hoje é o último dia para você se tornar uma mulher Save, para você entrar na assinatura da comunidade de Save, onde você vai se tornar sábia, S, auxiliadora, A, virtuosa, V, e edificadora, E, Save. Mulheres sábias, auxiliadoras, virtuosas e edificadoras, tem Calebes que as animam. Então hoje é o último dia, nós vamos começar amanhã a jornada. Posicione-se, mulher do reino, e mova-se com propósito. Porque eu tô cansada, minhas amadas, de responder direct, uma por uma, e dizendo, não, você tem que avançar, não, você tem que se posicionar, não, você tem que fazer isso, não, você tem que fazer aquilo. Eu falei, peraí, vamos fazer uma jornada? Porque aí eu ensino de uma vez tudo que tem que fazer para muitas. Você tá entendendo? Então, assim, hoje até meia-noite você vai poder entrar e amanhã você já vai poder baixar o e-book devocional dos 21 dias de posicionamento. Tá bom? Que você vai ter garantido pra você. Depois não adianta chorar, a porta fechou, o café esfriou, a visita foi embora e acabou. Tá bom? Então, assim, vai ser uma alegria, um prazer. Vai me amando. Vai me amando. Impagável. Impagável foi esse efeito agora. O que foi isso, meu Deus? Vai me amando. E entenda, é muito melhor uma pessoa posicionada que te leva para a promessa do que uma fofinha que te desanima. Tá bom? Então, seja bem-vinda a um novo tempo. Seja bem-vinda a uma nova estação, né? Seja bem-vinda. Eu vou deixar aqui essa palavra para você. Eu espero, assim, que você tenha sido animada. Animada. Cris, minha filha, seja curada em nome de Jesus. Seja curada em nome de... Você tá aí, né, Cris? Eu vi você passar aqui por um momento. Seja curada em nome de Jesus. O que é isso pro nosso Deus?
Entra nessa terra, minha filha. Dá uma ordem aí para esses gafanhotos todos do que tá ao teu redor. Em nome de Jesus. Fofinha leva pro buraco. É isso aí, Tequinha. Falou certo. Vamos lá. Quero orar por você. Quem aqui pegou essa palavra? Eu tenho pelo menos 10 mulheres que receberam essa palavra aqui nessa tarde. Aleluia! Eu quero fazer mais isso. Fazer umas lives assim no meio da tarde, de quarta-feira, quando me é permitido aqui no trabalho. E compartilhar com o teu coração, né? Mônica, as saves te amam. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Pegou essa chave? Pegou essa palavra? Pegou essa revelação? Eu quero pelo menos 10 mulheres aqui para marcar aqui, mulheres no comentário, pegar uma chave de revelação. O que Deus falou com você? Posta, pelo amor de Deus, no seu status, no seu story, dá essa palavra para alguém. Em nome de Jesus, multiplique isso aí, minha querida. Beloved, em nome de Jesus, tu é filha amada do Eterno. A palavra que sai da tua boca, ela é carregada da presença do Espírito Santo. Vambora, bota a vida para andar. Amém? Jesus está voltando, mulher de Deus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Repita comigo, Jesus está voltando. Repita novamente, Jesus está voltando. Anda, repete. Jesus está voltando. Agora você repete mais forte ainda. Eu preciso proclamar. Eu preciso me posicionar. Eu preciso abrir a minha boca. Isso é uma trombeta nessa geração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vambora. Vamos orar, que a gente agora tem que trabalhar. Pai, em nome de Jesus, eu te amo, Senhor, força minha. Tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Ah, Deus, a minha torre forte, o meu libertador, o meu Deus forte em quem eu me refugio. Senhor, em nome de Jesus, coloca Calebes do lado dessas mulheres de Deus, do lado dessas mulheres que têm uma palavra, que tem comandos do céu como tinha Moisés. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Espírito Santo, coloca, Senhor, em nome de Jesus. Coloca em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito, Espírito, Espírito Santo, para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Coloca, Senhor Deus, as pessoas certas. Pai, em nome de Jesus, tapa os ouvidos delas, Senhor Deus, para a voz dos 10 espias de gafanhoto. Em nome de Jesus. Que elas se vejam como o Senhor as vê. Que elas tomem posicionamentos firmes. E se elas não sabem, que elas andem conosco, que elas se tornem saves. E que elas comecem a ser mulheres posicionadas, que têm segurança de dizer, não vou escutar a voz do gafanhoto. Não vou me deixar intimidar pelos gigantes, pelos anaquins, pela cidade fortificada. Que história é essa? Deus já me deu. Aleluia. Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Atrai essas mulheres para ti. Nós não estamos em tempo de mimimi. Nós não estamos em tempo de covardia. Nós não estamos em tempo de viver como mulheres resignadas, que igual barata tonta, sem saber o que fazer. Meu Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, ajuda, levanta, dá graça, aviva, posiciona, reposiciona, recalibra o coração dessas mulheres cheias de fé, Senhor. Cheio, Senhor Deus, de poder do Espírito Santo, para honra e glória do teu nome. Pai, em nome de Jesus, que elas entendam que ser uma mulher feminina não é só usar rosa, não é só botar flor, não é ficar de avental o dia inteiro, Deus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que essas mulheres sejam mulheres que se amam, mulheres cheirosas, mulheres cheias do fogo de Deus, mulheres que dobram o joelho para orar e vê o fogo descer, mas que também se arruma para o marido e vê o fogo descer também. Senhor Deus, em nome de Jesus de Nazaré, que sejam mulheres carinhosas, mulheres amorosas com os seus filhos, não somente com as suas ovelhas, que elas sejam mulheres carinhosas, Senhor Deus, e vejam a tua graça se manifestar, Senhor Deus, nas suas casas, no mercado, através da vida delas, através da palavra delas, através, Senhor Deus, do olhar, da doçura, mas também do posicionamento, mas também do conselho forte, posicionador, da palavra verdadeira, da palavra que não faz o jogo do contente. Nós não estamos no tempo disso. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, mulheres melindrosas, que tudo fere, que tudo isso, que tudo aquilo, que se fingem de boazinhas. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor Deus, que o Senhor levante essas mulheres que estão aqui, que estão recebendo nessa live. Em nome de Jesus, mulheres santas, mulheres cheias do poder de Deus e mulheres cheias de um posicionamento de uma mulher do reino. Uma mulher do reino,
que não se deixa contaminar pelos 10 espias, que não se deixa contaminar por aqueles que se veem como gafanhotos, que não se deixam levar, Senhor Deus, pela migalha, pela aceitação, em nome de Jesus, mas que sejam mulheres quebrantadas, mulheres que amam o Senhor, mulheres que sabem se posicionar no silêncio intencional ou na fala cativante. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Espírito Santo de Deus, tira toda a manipulação de dentro das casas. Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Oh, Jesus, recado dado, Senhor. Agora, Espírito Santo, é contigo. Agora, Espírito Santo, faz essa palavra germinar, faz essa palavra frutificar, faz essa palavra, Senhor Deus, dar fruto a 30, 60 e a 100 por um, e que elas compartilhem essa palavra. Eu te libero em nome de Jesus. Pode plagiar, amada. Pega essa palavra, faz o esboço, pega na tua igreja. Nem precisa dizer que tu recebeu aqui, não. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, e a palavra do Senhor não é de ninguém, é dele. Em nome de Jesus, Espírito Santo, tira de perto de nós mulheres arrogantes, mulheres, Senhor Deus, egoístas, mulheres narcisistas, mulheres, Senhor Deus, esfomeadas emocionalmente, que manipulam, mulheres, Senhor Deus, que aprisionam, que sufocam. Pessoas, Senhor Deus, que atrasam, que puxa para trás, que bota água no nosso feijão, que apaga a nossa fogueira, que derrete o nosso coração, que tira a pressão da nossa panela justamente quando o feijão vai cozinhar. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Espírito Santo de Deus, faz isso. Nós queremos isso, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faz isso nessa tarde. Seja abençoada. Seja ousada, no nome poderoso de Jesus. Amém? Você recebe? Se você recebeu, deixa um foguinho nos comentários. Eu vou deixar essa live aqui salva para você ver quantas vezes quiser. Faz o esboço aí. Aí já tá a irmã perguntando aqui, qual versículo? Vai fazer o esboço, minha amada? Faz mesmo. Faz mesmo e prega aí na tua igreja, prega na tua célula. Compartilha, faz o resumo, compartilha nos teus grupos, mas manda o link da live também, tá bom, queridas? Porque aí a pessoa recebe de tudo que é jeito, amém? Glória a Deus, glórias a Deus. Amanhã a gente começa também aqui na igreja, nas discípulas, os discipulados de mulheres, o estudo do livro Sem Rivais, da Lisa Beveri. Que aqui, minha filha, não vai ter comparação, não vai ter competição, não vai ter capeta de inveja, de amarga ambição egoísta, como diz o apóstolo Tiago, inveja amarga. Não vai ter. Aqui só vai ter mulher que levanta mulher, e aqui vai ter um mote. O teu sucesso é o meu descanso. Eu quero que tu brilhe. Eu quero que ter aqui pastoras, líderes, evangelistas, profetiza, que prega mais que eu, que bota a mão, que chapa a mão, que faz milagre. Eu quero gente assim do meu lado. Sabe por quê? Porque eu quero que tu brilhe. Porque quando tu brilha, eu recebo. Aleluia. Glória a Deus. Sai inveja dos infernos, em nome de Jesus de Nazaré. Fala isso, amada. Quando tiver alguém do teu lado aí invejoso, tu fala, sai inveja. Sai capeta dos infernos. Nome de Jesus, amém? Então tá bom. O grito tá entalado aqui. Então grita, minha filha, grita. Mas tu grita muito. Mas grita mesmo, pro diabo ficar endemoniado. Amém? Amo vocês. Um beijo. Vou deixar a live aqui. Deus te abençoe.